pessoal, tudo na paz, tudo de boa? Hoje eu quero estar falando um pouquinho, sobre, de maneira bem breve, sobre um assunto, sobre avivamento que o Esther está falando. A gente sabe que é um assunto um pouco extenso, e como, para não se estender muito, para o vídeo não ficar muito grande, eu quero falar de maneira breve sobre avivamento, porque a gente sabe que é um assunto que às vezes a gente vê um pouco apagado assim das nossas comunidades, Às vezes as pessoas não compreendem muito bem o que vem dizer a respeito de um avivamento quando alguém lhe pergunta, Mas a gente sabe que é um assunto muito importante e que deveria ser mais estudado, mais pesquisado pela igreja, para que a igreja venha conhecer mais sobre isso e que também possa, viver um avivamento, possa viver um pleno avivamento, A gente sabe que durante a história da igreja houve vários avivamentos, A gente vê que grandes homens de Deus, entregaram suas vidas em prol do evangelho, em prol de uma causa, E a gente sabe que foram pessoas que realmente amaram a Deus, foram pessoas que realmente viveram um grande avivamento, Grandes homens de Deus ao longo da história. Hoje eu quero falar aqui sobre 3 características básicas de um avivamento, de um verdadeiro avivamento. A primeira característica que eu vejo de um verdadeiro avivamento são vidas transformadas, A gente às vezes tem uma leve impressão em pensar um pouco diferente. De que forma? Às vezes as pessoas pensam que avivamento é simplesmente movimento, pensam que avivamento é somente barulho, Somente você gritar e aquela euforia toda. Mas quando a gente vai para as escrituras, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais, a gente vê que avivamento vai bem além disso. Como eu falei, avivamento primeiramente precisa ter o quê? Vidas transformadas. Não adianta nada haver movimento, não adianta nada haver barulho, não adianta nada haver aquele alvoroço todo, se no final de tudo isso as pessoas continuam do mesmo jeito, as pessoas não são transformadas pelo Espírito Santo e não há transformação de vida. Então a primeira característica básica de um avivamento é o quê? Vidas precisam ser transformadas para que haja um avivamento. A segunda característica básica de um avivamento é a obediência às Escrituras Sagradas. Você pode ver que em todo avivamento na história, as pessoas elas se voltaram para a palavra de Deus, as pessoas se voltaram a amar a palavra de Deus, voltaram a praticar a palavra de Deus, voltaram a estudar a palavra de Deus. Não é verdade? Você pode ver por que isso acontece, porque a palavra de Deus ela traz avivamento, a palavra de Deus ela traz transformação. Então não tem avivamento se não houver obediência à palavra de Deus, obediência às Sagradas Escrituras. E o terceiro ponto que eu quero enfatizar aqui, que o verdadeiro avivamento é uma vida de oração. Você pode ver que as pessoas que são avivadas pelo Senhor, elas levam uma vida de oração, são pessoas que se dispõem, tiram tempo para orar, mesmo quando dizem assim, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu faço isso, eu estudo, eu faço tanta coisa que não sobra tempo para orar. A gente sabe, irmãos, que a oração é algo que precisa fazer parte da vida de todo cristão. E a partir do momento que, quando há um avivamento, a partir do momento quando a nossa vida começa a ser avivada pelo Espírito Santo, automaticamente a gente sente esse desejo em orar mais. A gente sente esse desejo em buscar mais a Deus, a gente sente esse desejo em estar falando com Deus. Então não tem como haver avivamento se não haver transformação de vidas, não tem como haver avivamento se não houver obediência à palavra de Deus, e não tem como haver avivamento se não houver o quê? Uma vida de oração, se não houver pessoas que se disponham a orar pela família, a orar pela nação, a orar pelo próximo, a orar por todas as causas que a gente sabe que necessita de oração. Então esses são os 3 pontos básicos de um verdadeiro avivamento. Avivamento não se resume apenas como eu falei no começo, somente aquele alvoroço todo. Não, de forma alguma. Quando vocês pesquisarem, estudarem um pouco mais sobre avivamento, vocês vão perceber que os grandes avivamentos da história, houve muitas conversões, claro, mas essas pessoas elas se aproximaram de Deus, obedeceram a palavra de Deus e levaram uma vida de oração. Aí sim, você pode ter certeza que esse é um avivamento genuíno, esse é um avivamento pleno. E quem sabe, ainda consigamos ver isso em nossa geração. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado aí. Valeu, galera. Um grande abraço, viu? É nóis. Tamo junto.